Quem tem o maior favoritismo nessa reta final de primeiro semestre aqui no futebol brasileiro? Vila ou Goiás? Fala pra mim, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço meus amigos Jean Lopes e também pro Danilo Dias, do Dedê. Um abraço para Eduardo, um abraço para Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. E um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, Thiago, concordo com o Jean, não é uma pergunta fácil. Porque dias atrás, quando começou a Copa Verde, principalmente depois que o Vila foi eliminado, e eu trabalhei no jogo do Vila contra a equipe do Brasiliense, eu não vi um futebol bom da equipe do Brasiliense, então eu imaginei que o Goiás chegaria até com certa facilidade na decisão da Copa Verde, pelo elenco que tinha ali, mesmo o elenco não dando uma resposta tão forte assim, eu vi o Goiás como favorito a vencer a Copa Verde. Mas diante dessas últimas semanas do futebol apresentado pelo Goiás, nesse momento eu não coloco ele como favorito, mesmo não conhecendo tão bem, assim, tão profundamente a equipe do Paysandu, mas o futebol que o Goiás está apresentando é um futebol muito pobre e isso preocupa o torcedor esmeraldino, preocupa todos nós goianos, né? Porque o Goiás precisa de vencer essa Copa Verde e não tem mostrado um bom futebol para que isso aconteça. Lógico que vai ter tempo agora, tem um tempo ainda até a decisão, vai fazer a decisão em casa, apesar de que nos últimos jogos dentro da Serrinha o Goiás não conseguiu exercer o seu mando, né, bem feito, não foi um time forte. Se a gente pegar os últimos jogos contra a Becate, contra o Craque, contra o Vila, ontem contra o Brasiliense, ele não ganhou nenhum. Ele não ganhou nenhum jogo desses últimos dentro da Serrinha, então não tem feito o dever de casa, não tem feito prevalecer o seu mando de campo. Então nesse momento na Copa Verde, eu não fico com o Goiás como favorito para vencê-la. No Campeonato Goiano, eu vejo esse equilíbrio também, a equipe do Anápolis chegou com mérito, bateu o tricampeão goiano na semifinal, ganhou com autoridade, jogou muito bem as duas partidas, tanto dentro do Antônio Ascioli como em casa, conseguiu virar um jogo ali difícil contra o Atlético, chegou com mérito, tem a boa equipe, mas eu vejo que o Vila tem um sistema defensivo muito sólido, um time que está muito focado, um time que está tendo aquele espírito de decisão, um time que briga, que luta e faz a decisão dentro do Serra Dourada ao lado do seu torcedor. Então eu coloco o Vila com um pequeno favoritismo, concordo plenamente com o Jean na sua opinião inicial. Agora é bom lembrar, até respondendo também o César do nosso chat aí, a questão quando a gente coloca favoritismo é quando a gente vê a diferença ali mínima antes de acontecer o jogo. Dentro de campo tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tanto que a gente vê muitos resultados surpreendentes no meio do futebol. Então o favoritismo, e principalmente quando não é equilíbrio muito grande, como eu tô vendo nessa final do Campeonato Goiano entre Anápolis e Vila Nova, é aquela coisa de um detalhe, para não ficar em cima do muro também, pra gente colocar ali, ver, pontuar uma situação ou outra que um time tem melhor do que a outra equipe, mas favoritismo, repito, não é sinônimo de vitória, Thiago. Então tá em aberto ainda, mas para não ficar em cima do muro eu coloco o Vila Nova e o Goiás nesse momento eu não vejo ele com esse favoritismo. Daqui a pouco ajeita as coisas ali, chega muito forte para a decisão, mas nesse momento, futebol apresentado pelo Goiás eu não coloco ele como favorito. 1h21, valeu maestro, tinha o Warley, Papão 10-0 histórico, uma final de campeonato. O John Nery tá ligado com a gente também, Anápolis é super favorito. Na sua cabeça, né, John? Na sua cabeça é super favorito, na nossa não. E na maioria das pessoas que mexem com bola também não é. O Henrique Machado Legita também tá ligado, o Goiás tem Tadeu e arbitragem. Brasiliense ontem foi furtado. Um abraço pro Hélio Divino, Pedro Henrique Castro também tá ligado. Se o Paysandu tiver vaga na Copa do Brasil pelo estadual, o Goiás garante a vaga da Copa do Brasil com vice da Copa Verde? Não. Aí o Paysandu perde a vaga dele pelo campeonato estadual e já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Aí prevalece a vaga dele como campeão da Copa Verde e abre mais uma vaga pelo Campeonato Paraense. Pelo Campeonato Paraense, ok? Gustavo Coelho também tá ligado com a gente. Quem tá certo é o Danilo Dias, que pontuou o Anápolis como favorito. Lucas de Almeida Cardoso também tá ligado, Anápolis favoritaço, enfim. Um abraço pra todos vocês. Deixem um like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Seu like é fundamental. Danilo Dias, fala pra mim, Danilo, quem tem o maior favoritismo? O Goiás contra o Paysandu? Mas o Goiás não tá jogando nada. E o Paysandu tá, né? O Paysandu tá jogando um futebol espetacular. É a seleção brasileira bicolor. É a seleção brasileira, né, do Calypso. Pelo amor de Deus, né, gente? O time do Paysandu, longe de ser esse timaço que vocês estão falando. Eu não tenho medo do Paysandu de jeito nenhum. Ano passado eu fiquei com medo, porque eles acabaram com a raça nossa, com a raça do Vila.
Mas o Vila também cheio de problema, com time reserva, as contratações para a Série B não estavam à disposição. Então era um outro cenário. Outro cenário. Se fosse o Vila Nova de hoje, rapaz, eu cravaria seco no Vila. Sequinho no Vila. Como eu tô cravando também na equipe do Goiás. Ou Vila Nova, que pega o Anápolis em 2 jogos. Primeira partida em Anápolis, jogo da volta aqui do estado de Serra Dourada. Vila ou Goiás? Quem é o maior favorito dessas mega finais que vão movimentar aqui o futebol goiano nas próximas semanas? Fala comigo, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, ótima quinta-feira já, né? Finalzinho da semana pra você, 20 de março de 2025, ao ídolo, ao maestro Carlos Eduardo Tim, muito boa tarde a você, ao Jean Lopes, que está lá na sua estância, lá doidinho para tomar um vinho, curtir uma piscina, nesta tarde em Pirenópolis, e também um abraço especial a todos que nos acompanham, seja no YouTube, no Dial, a esse canhão de audiência que é a Rádio Band News FM, muito bom poder comunicar com todos vocês. Sua pergunta em relação aos dois jogos decisivos, as finais, eu confesso que não vi o Paysandu jogar, mas eu trago os números deles que me chamam a atenção. Apenas o Santa Rosa conseguiu vencê-lo nesta temporada por 2-1. Um time que tem 13 jogos, conseguiu 7 triunfos, 5 empates e apenas 1 derrota. Um time que fez muitos gols, inclusive até mais do que o Goiás nesse momento. Se eu não me engano, foram 25 gols que o Paysandu fez e sofreu apenas 11. Então, é um time que eu não vi jogar, então eu não posso tecer comentários sobre como é o Paysandu em campo. Sei dos destaques que estão lá, os números que eu trouxe são muito bons. Eu vi Goiás, eu vi Anápolis e eu vi Vila Nova, então o Paysandu, pelos números, eu penso e entendo que vai ser um confronto extremamente difícil. É o maior campeão da Copa Verde, tem que respeitar o Paysandu, sim senhor, não vai ser fácil, sabe jogar essa competição. Enfrentou um São Raimundo, que muitos podem achar que é um São Raimundo morto, mas atenção, foi o mesmo time que quase eliminou o Grêmio dentro de casa, jogando em Roraima. Nos minutos finais, o Grêmio consegue fazer o gol ali, que leva a decisão para as penalidades máximas. O Paysandu empata fora de casa e atropela ontem por 3-0. Então é esse adversário que vai jogar mais uma vez a decisão da Copa Verde. Uma competição que ele é o maioral, digamos assim, é o senhor, é o que manda quando se fala de Copa Verde. Então, cuidado. Muita atenção com essa grande decisão. Já Vila Nova e Anápolis, pra mim, é um jogo muito equilibrado, os números falam por si também. Um tem 30 pontos, o outro 29, 8 vitórias pra cada lado. Um ataque possante com 23 gols, o outro uma defesa com 5 gols tomados. Apenas 3 times conseguiram fazer gol no Vila Nova. Muito tempo o jejum, já que não consegue vencer. O Campeonato Goiano, eu pontuo um equilíbrio mas muito grande entre os dois, mas eu vejo hoje que o Anápolis está um pouco mais preparado para ser campeão goiano. Digamos, é um favoritismo distante? Não, eu vejo o equilíbrio muito grande entre as duas equipes, vai ser decidido num detalhe sequer, mas eu vejo uma pontinha que se eu tivesse que aportar seria a equipe anapolina. 1h25, tô abraçando aqui o Vander Fernandes. Galo campeão, Marco Aurélio Gomes Silva também tá ligado, Vila Nova versus Anápolis, favorito Vila, o campeão será o Anápolis, Goiás e Paysandu favorito, Goiás campeão. O Elimar Oliveira também tá ligado com a gente, um abraço, Adilson Maia. Paysandu tem 2 bons atacantes que passaram por aqui, inclusive. O Goiás não tem nenhum. Até quando o Tadeu vai salvar o Goiás? O Paysandu será campeão. Deusmar Alves, Thiago, você é muito conversador. O Vila Nova não tem nada de melhor do que o Anápolis. Você fica menosprezando a equipe do interior. Amigo, eu não tô menosprezando ninguém, não. É a minha opinião, hein? Agora eu sou obrigado a dar opinião de acordo com a cabeça de vocês? Calma, gente. Isso aqui é uma democracia, ué. Na minha cabeça o Vila é favorito. Na minha cabeça o Goiás é favorito, ué. E respeito a opinião de todo mundo. E outra coisa, não venham me falar aqui que o time do Anápolis é igual ao time do Vila Nova, porque não é. E nem pode ser. O Vila está se preparando para uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Anápolis é para uma Série C. Se ambos fossem iguais, seria um absurdo. Porque os objetivos são diferentes. Os faturamentos são diferentes. Os investimentos são diferentes. Os tamanhos são diferentes. Goiás e Paysandu nem tanto, porque são 2 equipes da Série B. Mas também com objetivos diferentes. Ou não, Jean Lopes? O Goiás disputa acesso, ou pelo menos precisa do acesso. Paysandu é time de meio de tabela. Hein, Jean Lopes? O que você me fala? É verdade, Thiago, mas antes eu quero cumprimentar meu amigo Tim. Eu não o cumprimentei no início, que você anunciou só a presença minha e do Danilo. E o Tim é sempre tão gentil, eu não poderia cometer uma deselegância dessa com o nosso craque, né, nosso maestro. Um abraço para você, Tim. Thiago, não dá para comparar Goiás e Paysandu em tamanho, né? Você tá de brincadeira comigo, dizer que Goiás e Paysandu são do mesmo tamanho, você tá... Aí, você sempre gosta de falar que a gente é piadista. Piadista és tu,
Não, o Goiás Goiás é muito maior. O Goiás para mim é maior que o Paysandu. Muito maior não. O Paysandu é bicampeão da Série B, o Goiás também é. O Paysandu é campeão da Copa dos Campeões com o Campeonato Nacional de Peso, o Goiás nunca foi campeão nacional. Aí para mim o Goiás ele ganha no fator anos de Série A. O Goiás tem 40 anos e joga a Série A até hoje, né? Bem menos do que no passado, mas joga. O Paysandu não pisa lá desde 2005. Eu era uma criança, o cabelo das axilas estava começando a nascer. Ainda não tinha muito cabelo na axila, hoje eu já tenho uma quantidade boa, adequada. Eu era uma criança, um garoto, não tinha barba, né? Minha canelinha era peladinha, não tinha cabelo na canelinha. Tava nascendo os pentelinhos Não tava não. Não, deixa quieto, tem criança ouvindo o mau caráter, sem caráter. Não, nas axilas. Mas nas assim, axilas. Pra mim, o e Goiás... você continua sendo um grande pentelho na vida de todos nós. O Goiás, ele é maior que o Paysandu. Agora, muito maior, eu acho que é um exagero poético de Vossa Senhoria, entendeu? De Vossa Excelência. Acho que não é muito maior, é maior que o Paysandu. Agora, muito maior é exagero da vossa pessoa, meu querido Jean Lopes. A distância é gigantesca entre Goiás e Paysandu, meu caro Thiago. O Goiás, além desses 40 anos na Série A, jogando de igual para igual contra os maiores times do Brasil, vencendo a maioria deles. Goiás já revelou jogadores que chegaram à seleção brasileira. Goiás sempre revelou jogadores para o Brasil inteiro, para os grandes times do Brasil, até para o exterior. Um menino que saiu aqui da base do Goiás, jogou na seleção azul, tetracampeã do mundo, uma das seleções mais tradicionais do planeta, que é a Itália. O Goiás jogou Libertadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa Sul-Americana, não foi campeão de ambas porque foi assaltado em ambas pela arbitragem, prejudicado pela CBF na Copa do Brasil. Né? O Goiás sempre participou de Série A, mesmo na Série B, a história do Goiás é maior que a do Paysandu. O Paysandu, até pouco tempo atrás, estava disputando a Série C, ficou lá anos afundado na Série C. Não dá para comparar o tamanho dos dois. Agora, times atual, nesse momento, dia 20 de março de 2025, é claro que o Goiás não põe medo em ninguém. O Goiás hoje é um time apequenado pelos erros de suas gestões nos últimos anos, apequenado por um treinador que não sabe escalar um time, apequenado por um diretor de futebol que não entende o tamanho do time que trabalha ou que trabalhava, né? Parece que ambos estão saindo. Então, Thiago, meu caro, não dá para comparar Goiás e Paysandu em história, em tradição, em tamanho, mas em times, no momento, dá. E aí, eu te falo, eu não consigo colocar um favorito no momento entre os dois, porque para mim todos os dois times são muito fracos.